Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai fazer uma aula hoje super especial para vocês, uma aula de cilindro, ou seja, geometria espacial. Muita gente se confunde, cai todo ano geometria espacial, então vale a pena. Vem comigo, vamos lá? Bom, pessoal, olha só. Antes da gente começar a falar dos cálculos aqui, rapidinho, esqueci minha caneta, pô, como é que eu esqueço a caneta? Bom, olha só, antes de começar os cálculos aqui, deixa eu falar uma coisa que é super importante aqui. Muita gente tem dificuldade em enxergar as figuras tridimensionais, né, as figuras espaciais. Então, se você tem muita dificuldade de enxergar como que a figura fica, é interessante você pegar o sólido mesmo, né, na sua mão. Por exemplo, no caso do cilindro, é fácil de você construir um cilindro. Qualquer folha de papel que você pega, só pega uma folha de caderno, se você junta duas pontas, pronto, você formou um cilindro. Então você vai ver que, dessa maneira, se você tem muita dificuldade, é o caminho certo para você começar a fazer esse tipo de questão. Então vamos lá. Eu vou calcular hoje a área e o volume desse cilindro aqui. Então a gente vai começar pelo quê? Pela área. Pessoal, olha só, para calcular a área, você tem que ver a planificação do cilindro. Enem, então, todo ano cai alguma coisa vinculada, quase todo ano cai alguma coisa vinculada à planificação. Às vezes cai só a planificação para você identificar. Eu já vi uma questão, por exemplo, do cubo. Ele dava a planificação do cubo para você identificar qual daquelas figuras virava um cubo, tá? Então, o que você tem que entender no caso do cilindro? Ó, como é que você monta um cilindro? Você pega um retângulo, uma folha de papel e você junta dois lados. Quando você junta esses dois lados, você formou o cilindro. Só que você tem que tampar ele, né? Como é que você tampa? Com dois círculos, um em cima e um embaixo. Se você conseguir enxergar isso aqui, a parte da área fica super tranquilo. O que você tem que perceber aqui? Ó, qual vai ser a altura desse retângulo aqui? É a mesma altura do cilindro. Nesse caso aqui, quanto que vale a altura? Quanto que eu estou falando? 10 decímetros. Então, essa altura aqui, 10 decímetros. Pessoal, eu escolhi o decímetro de propósito, vocês vão ver por quê lá no volume, quando for. Então fica até o final que você vai entender por que eu escolhi decímetro. Então vamos lá. A altura aqui, 10 decímetros, a altura do retângulo, 10 decímetros. Bom, primeira coisa, essa hora você tem que prestar atenção porque é a parte onde muita gente erra. Então olha só, presta atenção. A largura, né, desse retângulo aqui, ou seja, a base desse retângulo aqui, ela coincide com o comprimento da circunferência, ou seja, não vai ser esse tamanho aqui. É isso que muita gente erra. A pessoa, quando vai colocar o valor dessa base aqui, a pessoa pega assim, nesse caso aqui o raio é 5, né? 5 mais 5, 10. Ela pega e taca o 10 ali. Não é assim, pessoal. Se você pega a folha de papel, você vai ver. Imagina a folha de papel aqui. Quando você junta e você forma o cilindro, a bordinha é o comprimento da circunferência, não é o diâmetro. Então, como que você calcula o comprimento de uma circunferência? 2 vezes π vezes o raio. Só isso, pessoal. Então, quanto que vai ficar aqui? Ó? 2 vezes o π vezes... Quanto que mede o raio aqui? 5 decímetros. 2 vezes 5, 10. 10 π decímetros. Tá? Então, 10 π decímetros e 10 decímetros a altura. Pronto, pessoal. A parte do retângulo resolveu. Por quê? A área do retângulo é a base vezes a altura. A base aqui, vou botar aqui a área do retângulo. Base, 10π vezes a altura, 10. Quanto é 10 vezes 10? 100π decímetros quadrados, já que a medida está em decímetros. Pessoal, resolvi a primeira parte. Calculei a área do retângulo. Por quê? Porque a área toda do cilindro é a área desse retângulo, né, que fecha ele lateralmente, e a área das duas tampas. Então, quando você calcular a área do retângulo e a área dessas duas tampas aqui, pronto. Você calculou a área do cilindro todo. Então, a primeira parte aqui, calcular a área do retângulo. Calculei a área do retângulo. Vamos calcular a área de uma circunferência. Qual é a área da circunferência, pessoal? Π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio aqui? 5 decímetros. Lembra, pessoal? O raio da circunferência é a medida que vai do centro até ela. Então, essa distância aqui que foi dada, tá vendo? Essa distância aqui. 5 decímetros, ou seja, essa distância aqui, ó. 5 decímetros. Acabou, né? Ó. Π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, pessoal, é o quê? É 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25π decímetros quadrados. Isso aqui é a área de uma circunferência, de um círculo. Muito cuidado nessa hora. Por quê, pessoal?
Lembra o seguinte, o cilindro ele tem um círculo tampando em cima, mas ele tem outro círculo tampando embaixo. Então são duas áreas, uma do círculo de cima e outra do círculo de baixo. É onde, o outro passo onde o pessoal erra muito. Então como é que vai ficar a área total desse cilindro aqui? Ó? 100π, que é a área do retângulo, mais duas áreas dessa aqui, 25π mais 25π, isso mesmo, né? 50π. Então, mais 50π, isso dá 150π decímetros quadrados, pessoal. É a área desse cilindro todo. Então, as duas coisas que você tem que ficar atento, pessoal, ó. Na hora de colocar a base do retângulo, para você lembrar que é o comprimento da circunferência, não é a seção meridiana dela, ou seja, os dois raios. Primeiro, onde o pessoal mais erra. E a segunda aqui, são duas tampas, uma em cima e outra embaixo. Essas duas coisas, você mata quase todos os problemas de área de cilindro, tranquilo? Agora eu vou apagar o quadro e vou fazer uma mágica aqui que eu vou calcular o volume, beleza? Voltando aqui, pessoal, volume. Se você conseguiu fazer a área, olha só, o volume sai tranquilo, é muito mais fácil. Porque a área você tem que envolve a parte de planificação, que eu sei que mexe um pouquinho com a cabeça de vocês, o volume é muito tranquilo. Por quê? O volume é o quê? O volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura. É só isso. Ou seja, é a mesma fórmula do prisma, que seja quem viu. Tem uma aula de prisma ali, confere aqui embaixo, aqui você vai dar uma olhada que vale a pena. Então é a mesma forma. A única coisa que muda aqui é que a base aqui do cilindro é o quê? É um círculo, né? Então o que vai mudar é justamente isso. E a área do círculo, pessoal, você já calculou. Você já calculou para o cálculo da área. Qual é a área da base aqui? Qual é a área desse círculo aqui? Ó, vamos botar aqui de novo. Π vezes o raio ao quadrado. E o raio, nesse caso, é 5 decímetros. Então vai ficar π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25π decímetros quadrados. Tá? Então isso é a área do círculo. Então, a área da base vezes a altura. A área da base está calculada aqui, ó, 25π. E a altura aqui, pessoal, do cilindro, ó, quanto que vale? 10 decímetros. Então, vezes 10. 10 vezes 25, 250π decímetros cúbicos. E fechou a conta. Duas coisas que eu vou falar para vocês que são super importantes. Primeira coisa, por que eu escolhi decímetros para o exemplo que eu coloquei aqui? Porque em muitas questões, pessoal, a resposta está em litros, né? E o litro é justamente o decímetro cúbico. Então, a unidade de volume que é igual ao decímetro cúbico é os decímetros cúbicos, que são os litros. Essa é a primeira informação que eu queria dar. Outra coisa importante é o seguinte, gente, olha só. O π, aqui eu botei a resposta usando o π mesmo, mas é muito comum o cara mandar assim, pedir a questão, ó, considere π igual a 3, ou considere π igual a 3,14, né? Então, quando ele falar isso considere, é justamente porque ele quer que você pegue esse valor aqui e substitua pelo 3 ou pelo 3,14, dependendo do valor que ele dá. A dica que eu dou com relação a isso, gente, é o seguinte, faz todas as contas com π e só no final você substitui. Não tem sentido nenhum você ficar fazendo muita conta, né, com todos os valores. Às vezes, se for 3,14, por exemplo, imagina fazer essa porção de conta com 3,14, né? Faz com π, deixa o π ali bonitinho, chegou no final, substitui o valor e parte para o abraço. Beleza, pessoal? Olha só, gostou? Vou te pedir aqui, deixa o like aqui para a gente dar continuidade. Eu estou fazendo vários vídeos vinculados ao Enem, vinculados a concurso. Esse vídeo aqui de geometria espacial, vou fazer outras aulas de geometria espacial, de outras figuras. Vale a pena conferir, vale a pena estar aqui comigo. Valeu?